Vamos continuar. Faltam ainda algumas pessoas das que estavam, mas vamos lá. Tem mais duas entrando aqui, só esperar aparecer que elas conseguiram entrar e eu já dou sequência. Pelo jeito a Heloísa está com problema também. Mas vamos lá. Então a gente estava falando sobre a aplicação da norma no tempo. E aí comentamos sobre essa teoria do isolamento, né, do ato processual. Né? Nós utilizamos essa ideia, isolamento do ato processual. Então, o processo, você já viu, anotou, ele é compreendido em vários atos sucessivos e o que eu vou respeitar é o ato que está sendo praticado. Então, vamos imaginar um exemplo para aplicar essa teoria do isolamento dos atos processuais. Então, imagine a seguinte situação. No dia 3 de março, porque quando eu falo em mudança da norma processual, não necessariamente tem que ser um novo Código de Processo Civil. Basta mudar, inclusive, um artigo dentro do CPC. Se eu tenho uma nova lei, essas leis pequenininhas, essas leis esparsas, mudando a regra, está tudo certo. Eu vou ter que pensar dessa maneira, usando essa regra. Então, seguinte situação. Vamos imaginar que no dia 3 de março, o Samuel foi citado num processo, você deve ter estudado citação. Citação é o ato de dar ciência, né, de cientificar. Eu sempre falo isso para vocês, pensa na palavra. Direito tem uma logicidade, onde a gente consegue extrair muita coisa. Citação é um ato exclusivo do réu. Somente o réu é citado. O autor nunca é citado. Vamos entender essa lógica? Por que só o réu é citado? E não é porque o código diz isso. Ou porque sim. Isso aí é resposta de gente preguiçosa. É só o réu que é citado porque citação é o ato de dar ciência, de cientificar. O réu é a pessoa, na relação processual, né, que não está sabendo de nada. Normalmente, o réu não está sabendo de nada. Então, ele precisa ser informado que existe um processo contra ele. Essa é a ideia da citação. E mais do que isso, esse é o objetivo da citação. Né? A função que nós temos da citação é dar ciência, informar o réu que existe uma demanda contra ele, em face dele. O autor não precisa disso, porque ele que ingressou com a ação, então ele tem total controle do que está acontecendo. Controle, assim, entre aspas, mas ele tem compreensão, é ele que deu início àquilo, é ele que fez e está tocando aquele processo. E aí, no nosso exemplo, Samuel foi citado para contestar. Vamos imaginar que ele foi citado ali para apresentar a sua defesa, a sua contestação. Pela regra existente no dia 3 de março, que é quando Samuel foi citado, lhe foi passado que ele teria um prazo de 15 dias para contestar, que é o prazo atual. Então, Samuel teria 15 dias úteis, terá 15 dias úteis para contestar. E aí o Samuel recebeu a citação, o oficial de justiça, ou a oficial veio pelo correio, o pessoal do correio foi muito rápido, já devolveu no fórum no mesmo dia, e no mesmo dia o pessoal do fórum colocou aquela carta de citar, aquele comprovante de citação no processo. No mesmo dia, tudo muito rápido. Então, o prazo do Samuel ia começar no dia seguinte, no caso, dia 4. Né? Então, o prazo do Samuel começaria dia 4, hoje, por exemplo. Perfeito. Então, hoje começou o prazo para o Samuel apresentar no processo a sua contestação, e quando esse prazo começou, quando ele recebeu a citação, ele foi informado que é 15 dias úteis. Acontece que no dia 5 de março, né, vamos pensar de uma forma futurista, amanhã, entra uma nova lei em vigor, que acabou de ser promulgada e publicada, e ela entra em vigor amanhã, e ela diz o seguinte: agora, né, de agora em diante, o prazo para contestar será 10 dias.
Samuel ainda não contestou. E o prazo dele está correndo. Mas e agora? Mudou a lei. E o artigo 14 fala que a norma processual é aplicada imediatamente aos processos em trâmite, aos processos que estão acontecendo. E aí? E aí nada. O ato que permite ao Samuel contestar, ele começou no momento em que o Samuel foi citado. E quando ele começou, a regra era 15 dias. Ah, mas mudou a lei. Não interessa. Ele já contestou? Não. Se ele não contestou e ainda está no prazo, vai seguir o prazo da lei revogada. Por quê? Porque o ato de contestar, quando foi iniciado, ele foi iniciado por uma regra. E ele vai ser concluído pela mesma regra. Isso é isolar o ato processual. Entenda essa questão do nome, né? Teoria do isolamento do ato processual, como uma proteção do ato mesmo. O ato ele tem que ele tem que ter uma inteireza só. Ele tem que ser inteiro do início ao fim pela mesma regra processual, mas é só o ato e não o processo todo. Então, nesse caso, como o ato estava sendo praticado e durante a prática deste ato, né, mudou a regra, segue a regra antiga, a regra revogada. Isso aconteceu na mudança do código, porque o código anterior ele tinha um recurso chamado embargos infringentes. Então, tinha vários recursos, né? Mas um dos recursos previstos no código anterior eram os embargos infringentes. Esse recurso não existe mais. Quando o código atual ele entrou em vigência, ele coloca lá quais são os recursos e não tem em lugar nenhum embargos infringentes. Então, deixou de existir embargos infringentes. Acontece, meus caros, que no dia 18 de março de 2016, quando o código mudou, tinham até então vários embargos infringentes no STJ e no STF. Porque não é porque mudou o código que todos foram julgados magicamente, na calada da noite. Isso é impossível. Então, haviam vários embargos infringentes, pendentes de julgamento, aguardando o julgamento, e agora a regra não deixava mais julgar, porque não existe mais embargos infringentes. E aí, o que vai acontecer com esses embargos? Nada. Se esses embargos foram opostos, né, apresentados num momento em que era possível usar esse recurso, eles serão julgados pela regra revogada. Ainda que demore 1, 2, 3 anos para julgar. Vai julgar pela regra revogada. Isso é teoria do isolamento do ato processual, porque o ato de recorrer começou no momento em que a parte foi intimada, permitindo que ela recorresse. Qual era a regra do momento em que ela foi intimada? Era tal. É essa regra que vai seguir até o final da apreciação deste ato, né? Até esse ato ser concluído. Jonatas, não sei te responder em relação a processo penal, se isso se aplica a processo penal, se isso se aplica no processo do trabalho, eu acredito que sim. Agora, em relação ao processo penal propriamente, eu sei que juizado especial criminal, sim, mas na vara criminal, aí teria que ver especificamente com o professor de direito penal. Tá? É que no direito penal existem outras circunstâncias que precisam ser ponderadas, porque nós temos aquela regra da norma mais benéfica, lembra disso? Essa regra não existe no processo civil. Se, por exemplo, no exemplo que eu dei do Samuel, de 15 dias passou para 10, mas se mudasse a lei e agora o prazo fosse 20, ou seja, uma norma mais benéfica, o Samuel não aproveitaria esse prazo, mesmo ele sendo melhor, porque esse negócio de se for benéfico, a parte ela é beneficiada, isso não existe no processo civil. Né? Processo civil é a regra nova será aplicada de alguma forma. Mas a ideia da teoria do isolamento vocês entendem? Tudo certo? Tudo sob controle? Alguma dúvida? Responde, infeliz. Que coisa. Tudo beleza, professor? Entendeu tudo, Márcio? Tô pegando bastante coisa que o professor está falando. Mas entendeu isso que eu falei agora? Entendi sim, professor. Não Entendi tá. sim. Cada ato vai
Vai ser gerado na sua época, né? Na lei do início do ato, É. ainda que a lei seja revogada. Isso mesmo. Isso mesmo. Eduardo, você entendeu? Você que tinha feito lá uma pergunta, você entendeu? Ótimo. Angélica, quer falar alguma coisa ou só liberou sem querer o microfone? Não sai o áudio. O teu áudio, teu microfone aparece liberado, mas não sai som. Deve ser, às vezes, um problema do microfone. Tenta escrever, se você conseguir escrever. Daí, assim que você enviar, eu já respondo para vocês. Às vezes eu estou olhando para o lado porque vocês não têm noção a bagunça que o cachorro está fazendo. Enquanto eu estou aqui dando aula, parece que ele está virando aqui de ponta cabeça. Ai, ai, mas vamos lá. Continuemos então. Agora, a gente tem a regra da aplicação da norma processual no espaço. E isso aqui é bastante tranquilo. A norma processual no espaço, ela segue o princípio da territorialidade. Então, vamos anotar o que eu fiz aqui, meu Deus. Tá. Acho que está tudo sob controle, né? Vocês estão vendo os slides? Eu apertei alguma coisa e tinha sumido. Aparece os slides? Tá. Sim, professor. Beleza. Então, vamos lá. Princípio da territorialidade. O que é princípio da territorialidade? É algo, tem outro nome também. Muito importante esse outro nome, porque às vezes a gente pega a prova que quer passar rasteira no aluno pelo nome, e não pelo conteúdo. Ele também pode ser chamado de princípio da lex fori. Acabei, não sei por qual motivo. Mandei no privado, que maravilha. Mandei no privado para a Heloísa. Heloísa, manda aí. Obrigado. Já troquei aqui para todo mundo. Princípio da territorialidade, que também pode ser chamado de lex fori. O que significa isso? Lex fori é um nome fresco para dizer que aplica-se a lei processual brasileira no território brasileiro. Olha que coisa besta. Algo extremamente simples. Eu aplico no Brasil a norma processual brasileira. Então, quando eu falo da aplicação da norma processual no espaço, eu me refiro a qual o espaço geográfico em que haverá a incidência, a aplicação dessa norma. É isso que significa a lei processual no espaço. Tá? Tá. A Angélica Isabela tinha mandado uma mensagem aqui que eu não tinha visto. Fala da habilitação das configurações. Enfim, não chegou ainda a tua pergunta, tá, Angélica? Só para te avisar. A Mariana falou, repete o significado da norma no espaço? Da aplicação da lei processual no espaço? Beleza. A norma processual no espaço, né, ela observa o princípio da territorialidade. O que isso significa? Aplica-se no território nacional, no território brasileiro, a lei processual brasileira. Pegou aí? Ótimo. Imagina. Vamos seguir. E aqui a gente chega nos princípios. Olha que coisa sensacional, gente. Se tem um negócio que vocês precisam se preocupar é com discussão principiológica. Quando você vai para a prática, vai trabalhar, você vai observar que o arroz com feijão, fazer uma petição, colocar artigo na petição, meio que todo mundo sabe fazer. Não existe grande dificuldade, sabe? Até mesmo o dia a dia, a prática vai te facilitando e vai te ajudando a produzir, e cada vez mais vai ficando mais fácil, cada vez vai ficando mais fácil. Mas, quando você consegue colocar princípios na sua argumentação e trabalhar de maneira bem argumentada, é claro, não simplesmente colocar o princípio lá, isso vai colocar a sua petição em um patamar diferenciado.
porque isso faz você aplicar exatamente o que diz o artigo 1º do CPC. Porque essa base principiológica que a gente vai conversar, vai relembrar, ela está em boa parte na Constituição. E daí fazer uso desses princípios nas nossas peças é observar a regra constitucional no processo. Então, você consegue argumentar com muito mais força em torno daquilo que você está sustentando, aquilo que você está defendendo. Mas vamos relembrar cada um desses princípios. Primeiro princípio é o princípio do juiz natural. Princípio do juiz natural. Você deve se lembrar que o princípio do juiz natural, ele se desdobra em duas coisas, né? Então, ele não tem um único significado. O juiz natural significam duas coisas. Então, o que significa o princípio do juiz natural? Vou colocar aqui para você. É a garantia, num primeiro momento, né, que a parte tem de ser julgada por um juiz competente. Essa é a primeira perspectiva do princípio do juiz natural. A garantia que eu, como parte, você, como parte, ou qualquer pessoa, como parte, tem de ser julgado por um juiz com competência para tal. Note que eu não estou me referindo à competência no sentido de capacidade. É competência no sentido processual mesmo. Então, se eu estou sendo processado em uma ação de alimentos, quem tem que julgar é o juiz da vara de família. Eu não posso ser julgado por um juiz trabalhista. Sabe? É nesse sentido que é a garantia da competência. Samuel Ramos colocou aqui, professor, apareceu uma mensagem aqui de internet instável. Se começar a bichar tudo, vocês me avisem, tá? O Samuel perguntou aqui, isso é a mesma coisa que na afastabilidade da jurisdição? Não é a mesma coisa, Samuel. Não que não seja próximo. É que, na verdade, um está ligado ao outro, mas são coisas diferentes. Vamos explicar isso. A regra da inafastabilidade da jurisdição é o artigo 3º caput do Código de Processo Civil ou o artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Eles têm praticamente os mesmos dizeres, mudam algumas palavras. Não se excluirá da apreciação jurisdicional lesão ou ameaça a direito. Basicamente é isso que está dizendo esses dispositivos. O que é essa inafastabilidade da jurisdição? O que isso significa? Na lei, não pode estabelecer barreiras para que uma pessoa chegue ao judiciário. Então, a ideia é a seguinte, se eu tenho um problema, e a gente falou sobre resolução de conflitos, né, ontem, se eu tenho um problema, um conflito, eu não dei conta de resolvê-lo, não dá para fazer isso terminar, eu preciso da prestação jurisdicional, eu preciso ir até o judiciário, eu tenho direito de ir até o judiciário. É isso que significa a inafastabilidade da jurisdição. Eu não posso ser impedido de ingressar com o processo. Não posso. Não posso ser impedido de ingressar com uma demanda. Dando aula numa outra turma de outra faculdade, um aluno deu um exemplo que ele verificou no Juizado Especial Cível da cidade dele. E me chamou a atenção porque esse exemplo é uma representação clara da regra da inafastabilidade da jurisdição. Um casal comprou uma geladeira numa loja e comprou porque achou que era um baita negócio, um preço excepcional, e levou a geladeira para casa, colocou na despensa e nunca ligou essa geladeira. Deixou lá, que achou que era muito oportuna aquela compra e achou razoável não usar a geladeira. E essa geladeira ficou praticamente 6 anos parada, deixada na despensa, sem nunca ter sido ligada. Após 6 anos, eles catam a geladeira, deu um problema na geladeira que eles até então usavam. Temos uma geladeira reserva que está lá há 6 anos esperando para ser utilizada. Pegaram essa geladeira, foram usar, cadê que a geladeira funcionava? Não funcionava a geladeira. Não funcionou. Eles foram no juizado. No juizado, dependendo do valor, eu não preciso de advogado. É o artigo 9º da Lei 9.099 de 95. E ingressaram com uma ação contra a loja que vendeu para eles. Daí eu não vou me lembrar a loja, mas que seja Colombo, Casas Bahia, essas lojas de departamento.
E a ação, obviamente, foi julgada improcedente, porque existe um prazo, que é o prazo prescricional. O Código de Defesa do Consumidor, ele me dá direito de reclamar de problemas, buscar a responsabilidade por problemas por 5 anos após a compra. Nesse caso, eles deram um azar lascado disso acontecer com 6. E aí, nesse caso, tem essa fala, né? Que Samuel, essa sacada é muito boa. Daria para eu alegar um vício oculto? Daria. Mas aí eu vou precisar saber exatamente o problema que deu na geladeira. Isso o aluno não me falou. Porque existem vícios de fácil constatação. Se é um vício, por exemplo, a geladeira não ligou, que foi o que aconteceu, né? Se eu não me engano, ela não ligou mesmo. Isso é um vício meio óbvio, de fácil constatação. Então, não tem como eu falar que é vício oculto. Agora, se por acaso ele conseguisse demonstrar que é um problema que só seria descoberto mais tarde, com bastante uso, aí daria certo. Aí eu conseguia tentar sustentar um processo para fazer contar o prazo a partir do vício. Mas qual que é o problema que eu tenho? Nós temos 2 prazos no Código de Defesa do Consumidor, né? Eu tenho o primeiro prazo, que é aquele prazo de 90 dias para substituição do artigo 18, e eu tenho prazo de 5 anos. Os objetivos são diferentes. Esse prazo de 90 dias e tal, eu poderia enquadrar o vício oculto, mas o prazo é muito pequeno. Mas seria de quando fosse descoberto o vício. Poderia até tentar sustentar. O dos 5 anos é para buscar uma responsabilidade, aí seria um pouco mais difícil, tá? Mas o ponto é, não deu certo. E desde o começo, os estagiários ali do juizado sabiam que não ia dar certo. Mas a pessoa tem direito de entrar com a ação. Isso é inafastabilidade, sabe? Eu não posso criar barreiras para a pessoa ir ao judiciário. E por que que isso não é a mesma coisa que juiz natural? Porque uma coisa é eu entrar com um processo. Eu tenho que me ser garantido o direito de ingressar com a ação. Agora, se eu ingressei com a ação no lugar correto, aí a gente está falando daqueles pressupostos processuais de validade. Então, faz parte dos pressupostos de validade, tem aí nesse seu material que eu já mandei, a fala sobre a competência, né, a propositura da ação no juízo competente. Então, isso aí é uma outra discussão. Então, para eu poder fazer uso do princípio do juiz natural, num primeiro momento, eu preciso ter tido o direito de exercer o meu direito de acesso à justiça, né? O que você pode falar como mesma coisa, inafastabilidade da jurisdição, é a mesma coisa que princípio do acesso à justiça. Aí sim eu posso tratar como figuras sinônimas, mas como juiz natural, não. Entendeu isso, Samuel? Acho que foi você que falou da garantia, isso? Tem a questão da garantia. Sim, o prazo é cumulativo. O que eu percebo muito hoje em dia em algumas contratações novas? Eles falam para você assim, a garantia é de 1 ano do produto, mas você vai ler o documento lá, o teu termo de garantia, na verdade, 1 ano é a garantia total. Eles colocam lá 9 meses de garantia contratual, mais 90 dias da garantia legal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque às vezes a gente compra um negócio e não lê o documento e acha, não, ele tem 1 ano de garantia. E aí eu acho que é 1 ano e 3 meses, e às vezes não. Às vezes, nesse prazo da garantia, eles já incorporaram o prazo legal. Eles têm feito muito isso, muito mesmo. A Angélica colocou aqui prazo para compras online. Esses prazos de vício oculto, ou até mesmo de vício do produto e de indenizações, responsabilidade, eles são os mesmos, independente do lugar em que ocorreu a aquisição, se foi no ambiente virtual ou se foi no ambiente físico. A diferença que nós vamos ter nas compras online é o direito de arrependimento. Em regra, não incide sobre os contratos direito de arrependimento, né? Então, se eu comprei, me arrependi, problema é meu, quem mandou eu comprar. Então, quando a gente vai numa loja na cidade, compra uma roupa, não deu certo, voltei, a loja trocou, isso é bondade da loja. A loja não é obrigada a trocar porque não serviu. A pessoa tem que ter consciência de como ela é, do que ela usa. Então, experimentar isso na loja.
Agora, se você comprou uma roupa e ela estava rasgada, aí é óbvio que a loja tem que trocar. Mas esse arrependimento do tipo, nossa, comprei por impulso, quero devolver, isso só existe para compra online. Ou pode existir numa compra física, desde que o contrato preveja expressamente o direito de arrependimento. Tá? Senão, não vai poder. Quando eu compro um produto online, esse produto chega para mim, ainda que ele demore 2 meses para chegar. Da data em que ele chegou para mim, eu terei 7 dias para me arrepender. E aí é o direito de arrependimento. Se eu me arrepender, isso aí não tem nada a ver com o produto ter problema ou não. Só chegou, me arrependi, pode estar perfeito o produto, eu tenho o direito de devolver. E eu não preciso nem explicar para a parte, né, para vendedor, o porquê que eu estou querendo devolver. É direito meu de me arrepender e ponto final. Sabe? Não precisa gerar qualquer tipo de explicação. Tirando essa diferença, Angélica, todos os demais prazos são iguais. Comprei pela internet porque verdadeiramente queria ficar com o produto. Ele deu problema, aí eu vou verificar os prazos de vício do artigo 18 ou do artigo 12, dependendo se é vício ou se é defeito, e talvez até a questão da responsabilidade civil relacionada aos 5 anos, que eu não me recordo se é o artigo 25 do CDC que vai falar sobre isso. Entendeu, Angélica? Amor, põe nas... Angélica, conseguiu pegar aí? Não chegou para mim nada de resposta. Vamos seguir. Então, nós vimos o primeiro desdobramento do princípio do juiz natural, a garantia que eu tenho de ser julgado por um juiz competente. Qual é a segunda vertente do princípio do juiz natural, né? Como que o princípio do juiz natural também pode ser verificado? A proibição dos tribunais de exceção. O outro lado que nós temos do princípio do juiz natural é a proibição aos tribunais de exceção. Ok? Lembra, quando a gente fala de tribunal de exceção, lembra o Tribunal de Nuremberg, é o grande exemplo desses chamados tribunais de exceção. E qual é a questão aqui, né? Os tribunais de exceção, eles ignoram aquela determinação da anterioridade da lei. Lembra disso? Eu só posso ser julgado hoje por algo eu só posso ser julgado por alguma coisa que eu tenha feito hoje, se no momento em que eu fiz aquilo, a lei considera errado. Agora, se eu pratico um ato hoje, e no momento em que eu pratiquei o ato não tinha problema nenhum fazê-lo, não pode amanhã vir uma lei retroagir para atingir um ato que, quando eu fiz, estava tudo certo, e tentar me culpar. Se isso acontecer, nós teremos um tribunal de exceção. Então, o tribunal de exceção ele faz isso, a previsão dele volta no tempo para punir condutas que eram perfeitamente lícitas no momento em que elas foram praticadas. Ok? Então, essa é as duas circunstâncias que nós temos em torno do princípio do juiz natural. Garantia de ser julgado por um juiz competente, e aí isso tem total relação com o processo, e a proibição aos tribunais de exceção. Então, essas duas situações representam o princípio do juiz natural. Tá? Vamos seguir. Como próximo... Desculpa, o senhor pode repetir sobre os tribunais de exceção, por favor? Sim. Você... Calma aí que sumiu a Everton. É isso? Isso. Isso, tá. Não, senhor... Só uma coisa aqui para a gente delimitar. O tribunal de exceção, você quer que eu explique ele do começo ou tem alguma coisa em particular que ficou um pouco confusa para ti? Desculpe, se for desde o começo, para mim é melhor. Não, sem problema nenhum. Vamos lá. Vamos pensar
talvez a gente comentando o exemplo do Tribunal de Nuremberg, isso fique um pouco mais fácil de compreender. Para quem não se recorda, o Tribunal de Nuremberg foi um tribunal realizado na cidade de Nuremberg após o término da Segunda Guerra Mundial. Então, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial entre 1939 até 1945. Né? O século XX ele é marcado por duas grandes crises globais, e chamadas de guerras mundiais porque envolviam mais de um continente. Né? Antigamente, se nós pegarmos na história das guerras ao longo da idade depois da Era Comum ou depois de Cristo, nós temos normalmente guerras centralizadas ou em determinados países ou entre países do mesmo continente. Elas passaram a ser denominadas guerras mundiais porque elas envolviam mais de um continente. Isso acontece de 14 a 18, com a Primeira Guerra Mundial, e depois de 39 a 45, com a Segunda Guerra Mundial. Qual é o contexto histórico que nós temos por detrás disso? Quando termina a Primeira Guerra Mundial, em 1919, nós temos a criação da Liga das Nações. E essa Liga das Nações, ela é talvez aí a primeira entidade internacional que tinha o objetivo de produzir a paz na humanidade, não deixar que a guerra acontecesse de novo. Obviamente, ela não deu certo. E aí resultou na Segunda Guerra Mundial. Claro que não foi isso que resultou na Segunda Guerra Mundial. Foram inúmeros contextos que fizeram com que acontecesse a Segunda Guerra. E o ponto é, quando ela termina, em 45, nesse mesmo ano nós temos a criação da ONU. A ONU ela vem substituindo a Liga das Nações. Ela é criada em São Francisco, em 45. Mas também em 1945, o grupo vencedor da Segunda Guerra Mundial chega aos campos de concentração e depara com uma realidade muito assustadora. E, diante disso, eles começam a sustentar que as lideranças do regime nazista elas teriam praticado crimes contra a humanidade. Qual era o problema dessa fala? Não existia nenhuma previsão do que era crime contra a humanidade, não existia isso em lugar nenhum. E todos os atos que aconteceram durante a Segunda Guerra, eles eram legalmente instrumentalizados. Havia possibilidade, havia determinação para que aquilo fosse feito, havia uma obediência ao superior hierárquico. Então, aquilo era uma estrutura de poder e de governança, era uma forma de conduzir a gestão daquele Estado. E aí se criou esse tribunal na cidade de Nuremberg para julgar esses oficiais nazistas, para puni-los pelos crimes praticados durante a Segunda Guerra. Mas qual era o problema? Que crime eles praticaram? Para nós, hoje, isso é muito claro, mas na época não era. Porque não havia essa previsão de punição. Quando eles praticaram esses atos, em lugar algum na legislação, nem alemã, nem do mundo, havia uma fala de que se você matasse maciçamente determinada raça ou povo, você poderia ser condenado a crimes contra a humanidade e poderia ser morto na forca, que foi o que aconteceu com esse povo. E uma das alegações de defesa desses oficiais era, primeiro, não tinha previsão de crime quando isso foi praticado, e segundo, não era algo voluntário, estava se cumprindo ordens, e a questão ali era uma escolha, ou eu fazia isso com aqueles indivíduos, ou a minha família poderia ser a próxima pessoa a sofrer aquela consequência. E aí acaba sendo muito natural esse comportamento instintivo do ser humano, né? Eu sempre comento em sala aquela circunstância lá em 2013, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, aquele incêndio na Boate Kiss. Várias pessoas, dezenas de pessoas morreram com aquele incêndio naquela boate em Santa Maria. Mas boa parte dessas pessoas não morreram queimadas, não morreram porque ficaram presas, morreram pisoteadas. Porque na hora que o negócio aperta, eu estou preocupado comigo. Né? E aí, essa era uma alegação no sentido de que eu vou proteger a minha família em detrimento de alguém que eu sequer conheço. Por que eu vou ter qualquer tipo de empatia com uma pessoa que eu nunca vi na vida e do qual eu estou sendo doutrinado desde do início da década de 30, né? Que são os causadores pela desgraça alemã? Porque havia um sentimento populacional de que boa parte da situação
econômica ruim que a Alemanha estava sofrendo era culpa de estrangeiros que estavam ali e tomavam as riquezas que deveriam ser dos nacionais, um discurso bastante nacionalista, inflamado, enfim. Nada disso colou, essas pessoas foram executadas. Um foge, que é o Adolf Eichmann, e ele é julgado na década de 60 em Jerusalém. E aí é super emblemático, né? Porque eu tenho um cara que maciçamente matou os judeus e é levado na marra para Jerusalém. E aí, em uma organização para pegar ele, é assustador. Ele estava fugido na Argentina, as tropas da ONU invadiram a Argentina sem qualquer tipo de permissão, pegaram ele em Buenos Aires e levaram para Jerusalém para enforcar ele. Isso na década de 60. Ou seja, essas pessoas responderam, por mais absurda e reprovável o que aconteceu ali, é inegável que elas responderam pela prática de atos que, quando esses atos foram praticados, não havia qualquer previsão de que eram crimes. Claro que eu estou dando um exemplo muito extremo, de que é muito natural que as pessoas, de maneira geral, entendam que eles tinham mais é que morrer mesmo, porque foram muito sacanas. Mas se eu pegar essa essência, o argumento, e trouxer isso para a nossa realidade, isso é muito perigoso, porque eu corro o risco de ter a seguinte situação, Everton. Vamos imaginar, no dia 1º de março, o Tiso, eu saí de moto. E, atualmente, está tudo certo de andar de moto. Para hoje, para andar de moto, tem que ter carteira A. Eu tenho, saí de moto. Aí, hoje, muda a lei e fala assim, agora, para sair de moto, tem que ter carteira C. Ok. Qual que é o lógico? Que seja exigido isso de agora para frente. O que o Tribunal de Exceção faz? Vai atrás de mim para me punir, porque eu estava andando de moto sem ter a carteira C, no dia 1º. Mas no dia 1º não tinha problema nenhum andar de moto sem ter a carteira C. Essa é a lógica que eu tenho nesses tribunais de exceção. Eles punem condutas que eram legais, fazendo essa reprovabilidade voltar no tempo. Entendeu, Everton? Show de bola, professor. Obrigado. De nada. Mariana, que também tinha perguntado, entendeu? Excelente. Meus queridos, serei derrubado a qualquer momento, menos de 1 minuto. Beijos e abraços, excelente final de semana a todos, se cuidem, muito juízo, nos vemos semana que vem. Tchau para todo mundo. Boa noite, Tchau, professor. boa noite. Boa noite.